Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Dataverse. Eu vou te ensinar a como modelar tabelas usando o Microsoft Access e a gente consegue mover isso para o Dataverse. É muito útil para quem já está acostumado aí com o Microsoft Access. Inclusive, a gente tem um curso gratuito de Access aqui no canal e também de introdução a Dataverse. Os dois são gratuitos, eu vou deixar no card aqui em cima. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar tabelas direto no Access, né? Você já pode ter um sistema legado aí no Microsoft Access e você quer mover isso, né, para um servidor web, que no caso aí seria o Dataverse. A gente vai entender o que acontece, por que isso é tão interessante aqui para quem está mexendo com Power Platform. Indo direto ao ponto, eu já estou aqui aberto na Power Platform. Eu estou aqui pelo Power Automate, você pode abrir pelo Power Apps também. Nós temos aqui a parte de Data e Tables, né? Que é justamente o que a gente falou nesse curso gratuito do Dataverse. Se eu venho aqui, né, eu tenho as minhas entidades, que no caso são as minhas tabelas, e eu consigo, né, simplesmente criar as minhas tabelas, modelar os meus dados ou usar as tabelas existentes, ok? Qual que é a nossa ideia aqui? A gente criar tabelas novas para usar aí, seja numa solução, seja apenas no aplicativo do Power Apps, ou até mesmo no Ultimate, né, onde você desejar. E aqui no caso a gente consegue vir personalizado e criar essas tabelas. Tem algumas aqui que eu estava criando como exemplo, né? Então eu vou criar uma tabela aqui, nova tabela. Quando eu clico aqui em nova tabela, eu tenho que mapear como que funciona essa tabela, né? Eu tenho que dar o nome. Então, por exemplo, TB pessoa, TB pessoas no plural, a descrição, né? Ó, tabela com dados de pessoas. E aí eu posso colocar opções avançadas, né? Colocar uma propriedade, escolher uma imagem, tudo isso é propriedade a mais, como vocês estão vendo, opções avançadas que podem ser alteradas posteriormente. Eu tenho que falar uma coluna primária, que no caso tem um name, né, que vem por padrão, mas eu posso dar uma outra e assim por diante. Perceba que eu tenho que ir clicando, colocando, né, colocar salvar para ele criar essa tabela. Ele vai criar aqui para mim uma tabela em branco e aí eu posso criar as minhas colunas na tabela. Então primeiro eu crio a tabela, depois eu crio as colunas e depois eu crio o relacionamento dessa tabela com outras tabelas. Então eu posso ter, né, uma tabela pessoas conectada com uma tabela de endereços, uma tabela de estado da pessoa, alguma outra tabela que se relaciona com essa, ok? Para eu fazer isso, eu teria que estar aqui no segundo passo, que é criar todas as colunas da TB Pessoa, uma a uma, né? Clicando aqui no mais, por exemplo, seria uma opção, né? Coloca o nome da coluna, coloca o formato da coluna, o comportamento, se é obrigatório ou não, se é pesquisável ou não, e assim por diante. Posso clicar aqui em colunas também e criar por aqui a nova coluna e assim por diante. Então, essa é a maneira manual como eu crio no Dataverse, né? Que inclusive mudou um pouco a carinha, você viu o curso gratuito de Dataverse que eu falei no começo do vídeo. Se você assistir, você vai ver que tá um pouco diferente o site, realmente eles mudaram o layout, mas ainda é a mesma coisa por trás, tá? Só mudou o layout aqui do site. O que eu quero que vocês entendam? Por que eu falei isso? Porque aqui eu tenho que criar, né? A tabela, tenho que criar as coluninhas, colocar os tipos da coluninha, depois eu vou e crio o relacionamento dessa tabela TB Pessoas com uma outra tabela chamada, sei lá, estado, faturamento, né? Você vai criando seu modelo de dados. Tem que criar um por um. Agora vem o ponto bacana. E se eu pudesse modelar isso, como eu faço, né, no meu SQL Server, como eu faço no SSMS da Microsoft, que é o SQL Server Management Studio, onde eu possa ir criando via código ou criando via arrasta e solta, né? De uma forma mais legal, mais tranquila, né? Isso aqui é bem low code, né? Por isso que é dessa maneira, é bem clica, seleciona, ok, clica, seleciona, ok, que é muito útil para quem está começando, mas pessoas, né, que já desenvolvem há um tempo, já tá pegando mais o esquema, gostam, né, de um ambiente mais de desenvolvimento. É aí que entra o Microsoft Access. Então, percebam, eu mostrei para vocês que dá para fazer tudo aqui com arrasta e solta, clicando, né? Inclusive naquele curso gratuito a gente fez isso, mas o que eu quero mostrar? Eu vou abrir aqui o meu Microsoft Access, que já vem aí em muitos pacotes, né? Se não vem, ele é super... Opa, deixa eu colocar só Access, pronto, melhor. Access aqui, vou abrir ele
Meu Access abriu aqui, mas antes de continuar, eu vou pedir o seu like aqui, sua inscrição, isso ajuda muito, tá, galera? Eu preciso da sua ajuda para continuar levando conteúdos gratuitos aqui para vocês. Então deixa o seu like, se inscreve, ajuda a compartilhar, dessa maneira a gente cresce juntos, eu continuo trazendo conteúdos gratuitos aqui e você continua me ajudando e estudando aqui junto com a gente, beleza? Vou fazer um convite para você também, nós temos nossa comunidade de Apps e Automate, nós temos curso do zero ao avançado tanto em Apps quanto em Automate Cloudflow, tá? E os dois cursos são por apenas um investimento, então fica aqui o convite para você dar uma olhada no link aqui embaixo. Meu último recado é para você me seguir no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição também. Me segue lá pra gente trocar uma ideia melhor. Também dá para trocar uma ideia melhor no grupo gratuito do Telegram, link também na descrição. Fechou? Então me segue no Instagram, deixa o seu like, se inscreve, preciso dessa força aí pra gente crescer e eu continuar trazendo conteúdo com mais frequência e com mais qualidade aqui para vocês. Valeu! Agora vamos voltar aqui para o Access, beleza? No Microsoft Access eu vou criar um banco de dados em branco e na minha pasta 4, no Dataverse, eu vou chamar de modelo de dados bacana. Vou dar um nome qualquer aqui para o meu Access. Abriu, ele vem com uma tabela aqui, vou fechar, né? Só para a gente ter o Access em branco. Vou me colocar para cá, acho que vai atrapalhar menos vocês e vou fazer o seguinte, vou começar criando a minha primeira tabela, vou criar uma tabela bem simples, tá, galera? Só para não perder tempo, eu quero exemplificar aqui como que faz, não quero modelar tudo com vocês, vai ser uma perca de tempo aqui, tá? Não faz sentido nenhum. Então eu vou criar uma tabela aqui, ó, modo design, eu tenho que dar um nome, TB, podia ser uma TB pessoas de novo, mas eu vou chamar de TB, sei lá, usuários, tá? Só para dar um nome diferente lá no Dataverse para eu conseguir ver isso visualmente com vocês, tá? Então, ó, TB usuário. Na TB usuário vai ter um código com numeração automática, vai ter um nome com texto curto e vai ter, por exemplo, uma data de nascimento, que vai ser uma data, né? Então, a data hora, então eu vou colocar data nascimento e eu já vou salvar aqui. Porém, o TB usuário, eu quero falar que ele mora em um endereço, mas um usuário ele pode ter mais de um endereço aqui no meu modelo de dados, pode ser um endereço, quantas casas esse usuário tem, né? Então, um usuário ele pode ter mais de uma casa, e eu quero ter no meu sistema mais de uma casa cadastrada, eu quero saber todos os endereços desse usuário. Então, para eu não ter que colocar aqui assim, né, ó, rua 1, Rua 2, né? Entenderam? Rua 2, Rua 3. Para não ter várias colunas, eu crio uma outra tabela que eu possa conectar a tabela de usuário, tá? Isso aqui é modelagem de dados. Eu sei que muita gente já entende, mas tem gente no canal que é leiga. Por isso que eu tô passando aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de endereço para eu salvar todos os endereços desse usuário. Fechou? Então, eu vou vir aqui, ó, já criar aqui com vocês no criar tabela, vou chamar aqui, ó, de TB endereço, endereco, tá? Não vou colocar cedilha para não atrapalhar. Esse TB endereço, ó, ele vai ter um código, vai ter aqui, sei lá, primeiro ele vai ter, né, antes de colocar rua e tudo mais, eu tenho que falar que este endereço pertence a um usuário, né? Então aqui, ó, no usuário, em vez de chamar de código, eu vou chamar de código usuário, beleza? E já vou salvar. É uma chave primária, é o código que não se repete durante a tabela, ok? E aí aqui na TB endereço eu vou falar que este endereço, que tem um código endereço, eu tenho que falar de quem que é esse endereço aqui, é do meu código usuário. Então a gente chama isso de chave estrangeira, eu tô falando que este endereço que eu for cadastrar pertence a um usuário. E aí eu tenho que colocar, né, que este usuário se relaciona com a tabela de endereço. Inclusive no Access, eu acho que no curso lá, gratuito, a gente faz isso, eu consigo colocar aqui, que é uma caixa de consulta, que a origem da linha é a TB usuário, e eu consigo colocar aqui, simplesmente, os dados do usuário, tá? Vai ficar mais claro depois, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu estou criando uma tabela relacionada com a outra. Então, nesse endereço, eu tenho a rua, eu tenho, sei lá, tá, qualquer coisa, um número. Só vai ter a rua e o número, para não atrapalhar a gente aqui, ok? Vou salvar e vou salvar. O que eu vou fazer? Eu tenho a tabela usuário e a tabela endereço. A gente vai criar esse relacionamento entre eles, né? Eu vou vir aqui, eu vou pegar ferramenta de banco de dados, ó, em relações, eu vou clicar aqui. Ele vai trazer umas tabelas ocultas, não me importa, tá? Eu vou trazer aqui, ó, TB usuário, TB endereço. E eu vou falar
que este código usuário faz parte da tabela usuário. E eu vou falar que é para impor essa integridade referencial. Vou colocar criar. E ele falou para mim, ó, a relação tem que ter o mesmo tipo. Então, eu não coloquei que o código usuário na tabela endereço era número. Vamos voltar lá que eu fiz errado, ó. Vou vir aqui em modo design. De fato, deixei texto curto, foi um erro, tá? Eu que errei mesmo aqui. Peço desculpas, vou colocar aqui, ó, número, salvar. Agora sim, né, o código usuário é um número que se relaciona com o código usuário da outra tabela. Agora sim, vamos salvar, fechar e vamos criar novamente, que esse código usuário é desta tabela aqui. Agora, vou impor a integridade referencial, tá? Porque se eu clicar criar aqui, ele não cria a integridade de um usuário tem múltiplos endereços, mas cada endereço só tem um usuário. Então, a gente quer essa integridade, tá? Eu quero colocar nessa integridade aqui. Então, eu vou dar 2 cliques aqui e impor a integridade. Ok. E ele cria aqui, ó, um usuário tem múltiplos endereços. E um endereço, né, ou vários endereços, tem um usuário apenas, né? Porque, de fato, só tem um usuário para aquele endereço, ok? E aí, agora que eu tenho esse relacionamento pronto, né, essa relação, na verdade, pronta, né? Eu vou fechar aqui, salvar, e eu vou, por exemplo, preencher aqui um usuário. O Ronan, tá? Eu vou colocar uma data de nascimento qualquer aqui, beleza? E aí, quando eu for agora na minha tabela endereço, eu posso clicar no combo box, né? Tem aqui o usuário para eu preencher. Por quê? Porque ele se relaciona, né? A gente criou esse campo de pesquisa ali. Isso tudo é bem básico do Access, tá? Eu vou voltar até aqui no campo de pesquisa, colocar aqui. Aqui eu vou colocar 2, vou colocar que a coluna acoplada é a número 1, beleza? E aqui eu coloco 0 de largura no código. Opa! Beleza? Quando eu voltar lá, agora para preencher, olha só, eu consigo selecionar um usuário, porque eu tenho essa relação criada. Então, se eu tivesse outro usuário aqui, né, ó, por exemplo, Maria, que nasceu numa outra data aqui, certo? Eu posso vir agora e preencher. Então, isso que está acontecendo aqui no Access, né, ó, onde eu coloco que o Ronan mora na rua 1, número 2, e o Ronan também tem um outro imóvel na rua Banana, número 200. Então, essa integridade entre as tabelas foi feita todo no Access, né? Essas relações foi feito no Access. E agora que eu tenho esse modelo pronto, você podia continuar, né? Monta todas as tabelas, cria as relações, testa aqui no Access para ver se está funcionando, cria alguma coisa aqui no Access. Depois que está pronto, você vem em dados externos e fala, ó, eu quero mover, eu quero exportar os meus dados para o dados versus, que no caso é o Dataverse, né? Tá traduzido aqui. Aí ele fala, quem que você quer mover? Quero mover todo mundo, eu posso ir clicando aqui, né? Mas eu quero selecionar tudo, ok. Ele vai abrir para mim aqui a janela de exportar. Eu vou colocar que eu quero mover para qual ambiente? Meu ambiente default? Meu ambiente US Sales? Então eu tenho que escolher qual ambiente na Power Platform. Importante, você tem que estar conectado aqui no Office, no mesmo ambiente, né, na mesma conta, porque ele vai mostrar aqui as contas que está conectado. Então, se você está conectado na conta da sua empresa, vai aparecer os ambientes da sua empresa, tá bom? Aí eu vou vir aqui e eu vou falar que eu quero exportar as tabelas relacionadas, ok? Para o meu ambiente default. E eu coloco que eu quero vincular a tabela após a exportação, se eu quiser, para a tabela ficar aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai aparecer aqui vinculada. Então, tudo que eu fazer aqui, faz lá na web. E aí, eu vou colocar avançar. Ele vai validar para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa errada aqui no Access, e vai colocar a validação concluída. Ok. Isso pode levar algum tempo, eu vou esperar, vou aguardar aqui ele começar e terminar a exportação. Beleza? Já está aqui na metade, tá? Leva um tempinho mesmo, tá? Tem que fazer a conexão e tudo mais. Enquanto ele tá acabando, eu vou pedir novamente para você já deixar o seu like se não deixou. E se você quiser apoiar o canal, você pode virar membro, tá? Você me paga aí um cafezinho por mês, isso já apoia a gente a ter uma condição de trazer mais vídeos com mais frequências aqui pro canal, porque é uma dedicação, é um trabalho. Então, se você quiser apoiar a gente aí, vire membro do canal. Beleza? Bom, vamos aqui, ó, ele já terminou de exportar, ele vai abrir a janelinha. Pronto, foi exportado aqui, ó, fechar, e ele já vinculou as duas tabelas aqui para mim.
Então, essas duas tabelas, ó, até quando eu passo o mouse, elas já estão no Dataverse, tá? Não está mais aqui localmente. Então, quando eu for lá no meu Dataverse, clicar em tabelas, né? Pode ser aqui ou aqui. Olha só, vou vir aqui em personalizado, que são as tabelas que nós criamos, não são as padrões. E aqui está, ó, TB usuário, TB endereço. E o mais legal é que se eu abro essa tabela, ela já vem com as colunas padrões, né, de criado por, quando foi criado, né, que são aquelas 18 colunas que vem normalmente, né, ó, status e tudo mais, tá? Ela vem por padrão, você pode ir tirando as que você não precisar. E aí, já vem até com os dados, né, que a gente preencheu lá no Access. Então, o que que eu disse? Se você tem um sistema legado localmente no Access, ou na rede da sua empresa no Access, dá para mover tudo pro Dataverse e começar a criar aí os seus Power Apps e deixar tudo na web, sair um pouco aí desse ambiente local, né? Bom, o mais legal é que o relacionamento, tá? Ó, se eu clicar aqui e procurar, ó, TB usuário código usuário com a tabela TB endereço. O que que isso quer dizer, Ronan? Quer dizer que a relação 1 para muitos que nós temos lá no Access, né, ó, se eu vim aqui em relações, 1 para muitos entre a TB usuário e a tabela endereço que a gente criou aqui, também é movido. Ou seja, é muito mais legal fazer por aqui e mover. Tem os seus contras de que você está perdendo a experiência do Dataverse de escolher opções avançadas, opções específicas que você consegue colocar na criação da tabela, igual a gente viu lá em opções avançadas, ou até mesmo na coluna, né? Quando eu vou criar uma coluna, tem algumas opções avançadas. Porém, eu posso pegar, mover tudo e voltar alterando caso necessário, né? Então eu venho aqui, ó, putz, a coluna rua da tabela endereço não está no tipo de dado que eu queria, ou a data não está no formato que eu queria. Então eu volto aqui, ó, TB usuário, eu tenho aqui a coluna de data, né? Então eu posso acessar por aqui, né, ó, colunas, procuro a coluna de data, né? Cadê a coluna que eu criei? Coluna, opa, data nascimento. Venho aqui, posso vir em avançado, ferramentas, ou posso simplesmente vir em editar e mexer no formato, né, ó, data e hora. Não era data e hora, era somente data que eu queria. Beleza, eu clico aqui, né? Obrigatório, eu podia ter colocado no Access isso, tá bom? Ponho salvar, pronto, mudei a formatação da coluna. Então é muito útil para pegar sistemas que já existem ou até mesmo criar do zero direto no Access e mover. Eu acho mais fácil para muitos casos. É óbvio que eu disse que você perde algumas opções avançadas, tem que voltar alterando depois, igual a gente fez agora, tá bom? Mas eu espero que tenha dado uma clareada em muitas ideias aí para sua mente, para que você crie futuramente usando o Access. Então, se você gostou aí dessa novidade, gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o seu feedback. E no meio do seu feedback, comenta a palavra maçã. Então, comenta o seu feedback e deixa maçã para eu saber que você assistiu até aqui, não só viu uma parte e saiu fora. Conto com a sua ajuda para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Eu preciso da sua ajuda para que a gente cresça juntos. E me siga no Instagram, @ronavico, para a gente trocar uma ideia melhor. Muito obrigado. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.